Falar dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos não é uma tarefa fácil. Falar de filmes que brincam com conceitos de viagem no tempo ou que fazem parecer fácil viajar no espaço sideral, que usam tecnologias avançadas como inteligência artificial ou robótica, de realidades virtuais, de um universo em que a imaginação não tem limites, não é nada fácil. Tanto que a lista pode variar muito, mas não há um consenso geral entre os críticos e os fãs sobre quais são os maiores títulos da história do cinema na ficção científica. Desde filmes como Metrópolis, de 1927, do alemão Fritz Lang, que com seu épico expressionista falou de desigualdades sociais e robóticas, ou de Planeta dos Macacos, na década de 60, com seu plot twist de explodir cabeças. No entanto, vimos que o boom da ficção científica realmente explodiu no final da década de 70 com blockbusters que viraram franquias e que nas décadas de 80 e 90 fizeram do gênero da ficção científica o rei das bilheterias, com efeitos especiais e histórias com qualidade espetacular. Com a evolução do CGI, se tornou uma nova realidade e viraram ícones da cultura pop. Nesse vídeo, veremos os 10 dos maiores filmes da ficção científica do cinema! Get ready for a surprise! Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Vamos fazer aqui a lista dos maiores filmes de ficção científica do cinema. Sabemos que toda lista pode ser contestada, mas o legal é isso, abrir o leque, conhecer a lista de vocês. Não existe um consenso. Vamos falar os 10 filmes mais consagrados ou aqueles que são amplamente respeitados e que fizeram impacto cultural e geraram inovação pelo seu roteiro, direção e influência na cultura pop. Nessa lista, não vamos falar dos filmes de herói como da Marvel ou da DC, que para mim é um gênero à parte. Falaremos em outro vídeo. A outra regra é que vamos colocar apenas um filme de cada franquia. Então, vamos ter que falar apenas um de cada saga, mesmo que tenha mais de um filme muito bom. Outra ressalva, essa é bem polêmica, que eu imagino que alguns não vão gostar, mas na nossa lista não entrará 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, de Stanley Kubrick. Ele entra como menção honrosa. Eu reconheço que esse filme é uma obra-prima visual e filosófica, e que ele redefiniu o gênero ao explorar temas como inteligência artificial, evolução humana e o desconhecido. Essa obra, que é baseada no livro de Arthur C. Clarke, inclusive teve um Oscar de melhores efeitos visuais, e é um longa que é um tesouro feito por Stanley Kubrick, sendo uma das obras de sci-fi mais aclamadas. Dito isto, porém, é um filme que, apesar de ter um visual criado com efeitos práticos lindos e de ter uma abertura que é uma das melhores do cinema, como um monólito e a cena dos primatas brigando, jogando o osso para cima, mas, no seu todo, é um filme que muitas vezes, para mim, é meio lento, monótono. Então, para mim, não entra no hall do filme icônico dessa lista, mas não está no top 10 do canal. Ele não é um filme que me atingiu, não mexeu com o meu eu, com o meu coração. Então, não entra, mas entra como menção honrosa pela importância histórica desse filme. Sabendo dessas regras, vamos começar a lista dos 10 maiores filmes de ficção científica do cinema. Aqueles que mexeram com as estruturas. Apertem o play! Interestelar, 2014, de Christopher Nolan. Interestelar é um daqueles filmes que nerds explodem como supernovas. Ele mostra o suprassumo do diretor e roteirista Christopher Nolan, envolvendo princípios de astronomia, astrofísica, combinando emoção com ciência real. Isso mesmo, ele teve a consultoria de Kip Thorne, simplesmente um prêmio Nobel de Física. O filme mistura uma história sobre amor, sobrevivência, interestelar e tempo, um conceito que Nolan adora trabalhar. Na história, as reservas naturais da Terra estão acabando, como pragas que assolam o mundo, e um grupo de astronautas recebe a missão de sair pelo espaço para procurar por planetas habitáveis. Para encontrar esse lugar e garantir o futuro da humanidade, o astronauta Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, aceita se
sacrificar em uma viagem do qual ele pode nunca mais voltar. E esse filme tem cenas maravilhosas, tem o melhor buraco negro do cinema, os melhores exemplos do que é teoria da relatividade, mostrando que o tempo passa diferente para os personagens, e tem a reflexão sobre a relação de pai e filha, de emocionar. 9. Enigma de Outro Mundo, John Carpenter. Poucos filmes conseguiram capturar a essência da paranoia e dos efeitos práticos, como fez The Thing, O Enigma de Outro Mundo, título aqui no Brasil, dirigido pelo mestre John Carpenter, o mesmo de Halloween, lançado em 1982. Esse clássico do cinema de ficção científica dos anos 80 não é apenas uma exibição da genialidade do diretor em lidar com suspense e cenas de ação, mas também um dos melhores exemplos de como manter um mistério intrigante até os créditos finais. Esse filme é um remake de um filme antigo da década de 50 chamado The Thing, From Another World. Porém, tornou-se incrível, um fruto da genialidade não compreendida do diretor, pois quando foi lançado, flopou. Só com o tempo é que virou sucesso cult. A trama do filme, estrelado por Kurt Russell, se passa em uma estação de pesquisa localizada na Antártida, onde um grupo de cientistas e trabalhadores norte-americanos se depara com uma criatura alienígena capaz de imitar qualquer ser vivo que toca. Este ser desencadeia o terror ao se infiltrar nos membros da equipe, semeando desconfiança e paranoia entre eles. Afinal, ele pode imitar qualquer um. Com trilha sonora assinada por ninguém mais, ninguém menos que Ennio Morricone. Essa obra-prima é muito mais do que um filme sobre alienígenas. É um dos melhores extraterrestres da história. Blade Runner, com a direção de Ridley Scott, baseado no romance Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick. Incrivelmente, é outro filme do mesmo ano de The Thing, 1982, e que também flopou quando foi lançado, mas se tornou uma pérola com o tempo. A obra retrata a incapacidade de distinguir o que é natural e artificial. Blade Runner se tornou inspiração para muitas outras produções, pela ambientação de uma cidade futurista decadente, apesar de altamente tecnológica, misturando um clima noir com elementos cyberpunk, além de debater a respeito da moral e sentido da vida. O clássico tem Harrison Ford no papel de Rick Deckard, um ex-caçador de android que precisa voltar ao trabalho quando um grupo de replicantes, que são robôs humanoides, que são proibidos na Terra e que têm que ser eliminados. E para dificultar, são difíceis de distinguir de um ser humano pela sua inteligência e aparência, fazendo questionar o que é ser humano. Nesse quesito, o ator Rutger Hauer, que vive um desses fugitivos, dá show. Tenho visto coisas que vocês humanos nem imaginam. E todos esses momentos vão se perder no tempo. Como lágrimas na chuva. Blade Runner é um daqueles filmes que inicialmente foram mal sucedidos, e um dos motivos foi que o filme passou por diversos cortes e teve várias versões lançadas ao longo dos anos, com pequenas modificações de roteiro e direção. De qualquer forma, ele é cultuado por fãs de ficção científica e teve uma continuação, Blade Runner 2049, mas o original acaba sendo o favorito de muitas pessoas, sendo um dos melhores da história. A Origem, outro filme de Christopher Nolan. O filme foi premiado com 4 Oscars, incluindo efeitos visuais e fotografia. Se Interestelar é um filme que fala de viagem ao espaço, esse filme traz uma história muito mais fora da caixinha, no surrealismo dos sonhos. Complexo e visualmente impactante, a viagem na mente, nos sonhos, mostra a missão de um grupo para implantar ideias nos sonhos alheios, usando uma tecnologia de invasão da mente e manipulação da mente humana, contratado para desmantelar o império de um herdeiro, Kobe, com Mega Leonardo DiCaprio comanda a equipe que, a partir de um sistema avançado, invadem o subconsciente das pessoas durante o sono, implantando ideias ou roubando informações a partir dos seus sonhos. Só que navegar nesse novo mundo pode ser complicado pela imprevisibilidade da mente humana, o que torna a missão mais complexa. O filme explora conceito de realidade subjetiva, tempo dilatado e mundos mentais, com coreografias complexas e efeitos especiais inovadores, como aquele da cidade se dobrando. São inesquecíveis.
Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, de 1993, um dos maiores magos do cinema, o diretor e produtor Steven Spielberg, que já tinha nos premiado com Contato Imediato do Terceiro Grau e ET, não podia faltar nessa lista. Ele comanda esse clássico que é o filme determinante de dinossauro, que além de revolucionar os efeitos especiais, nos fez entrar com imersão num parque construído por um milionário que tem nada menos que dinossauros de vários tipos, criados por clonagem dos animais extintos há 65 milhões de anos atrás. Isto é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado que tinha sugado o sangue desses dinossauros, desses animais, de onde pode-se isolar o DNA, o código químico da vida. E a partir desse ponto foi criado uma espécie de zoológico de animais pré-históricos. Jurassic Park foi um dos maiores blockbusters dos anos 90 e reintroduziu o interesse por dinossauros na cultura pop e impressiona o público com efeitos especiais que são referência no meio até hoje e virou o primeiro de uma série bilionária de filmes. Aliens, o Resgate. Dirigido por James Cameron, o filme deu continuidade a uma das franquias de maior sucesso do cinema. Ele é sequência do renomado Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, filme de terror que foi um marco do gênero. Antes que alguém me xingue porque Alien, o Oitavo Passageiro, não esteja nessa posição, eu explico. Enquanto Alien, o Oitavo Passageiro, funde ficção científica com terror, Aliens opera em outra área, a de filmes de ficção científica com muita ação, e mostra muito mais desse mundo de ficção, explorando melhor o alienígena xenomorfo mais famoso do cinema. E é o primeiro a mostrar o ciclo de vida desses ETs malditos, contando com o retorno da protagonista Ellen Ripley, de Sigourney Weaver, que é encontrada em um sono criogênico no espaço 57 anos após os eventos do primeiro filme. Ao acordar, ela descobre que o lugar onde sua equipe foi atacada agora é colonizado por humanos e ela deve encarar seus maiores traumas para salvar a população de lá. Esse filme é frenético. Enquanto o primeiro filme do Alien é mais sombrio, escuro, quase não mostrando o ET, esse mostra até a rainha botando ovo. Eu aposto com vocês, ver esse filme é adrenalina o tempo todo. E por isso, ele é o nosso quinto lugar. Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, de 91. Outro de James Cameron, muita adrenalina também. Um marco do sci-fi de ação. Essa é outra continuação que impera na lista dos melhores. Essa posso até dizer que é quase consensual. Com Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton protagonizando a luta contra o apocalipse das máquinas. Nele, acompanhamos John Connor, uma criança que viria a ser líder da revolução dos humanos contra a inteligência artificial que perseguirá a humanidade no futuro. Abandonado pela mãe, o garoto também acaba sendo perseguido por um androide enviado do futuro pela Skynet para matá-lo. E dessa vez é o T-1000, um androide que tem a capacidade de se transformar em quase tudo ao redor com seu aspecto de metal líquido. No entanto, dessa vez ele irá contar com a proteção de um exterminador, o Arnoldão, Arnold Schwarzenegger, também enviado de volta ao passado para protegê-lo. Esse é um daqueles filmes que é cheio de cenas marcantes que entraram no imaginário da cultura pop e com efeitos que revolucionaram o cinema e foi um mega campeão de bilheteria. Hasta la vista, baby. 3. Matrix. Irmãs Wachowski. Keanu Reeves e Lawrence Fishburne estrelam o cultuado sci-fi das irmãs Wachowski, com visual noir, roupas de couro, óculos escuros, ambientação cyberpunk, que redefiniu os efeitos visuais do cinema. Com estilo inovador, conquistou 4 estatuetas do Oscar. A trama, que gira em torno de Neo, que vive uma vida monótona, mas que, devido à sua vida dupla como hacker, ele descobre a verdade chocante. A vida que ele conhece é um truque elaborado por uma inteligência artificial cibernética. Neo se junta ao lendário e rebelde Morpheus para destruir a ilusão que escraviza a humanidade. Esse filme, lançado no final da década de 90, foi completo, com sucesso de crítica, comercial, inovando com seu visual e efeitos como bullet time, cenas de ação revolucionárias, roteiro filosófico, temas profundos e existenciais, o que é realidade, se somos controlados por algo maior, e além de falar sobre realidade virtual, inteligência artificial, controle de massas, o filme inaugurou uma franquia que teve outros filmes que não fizeram tanto sucesso quanto esse primeiro, porém, ele é um marco do cinema. E você, tomaria a pílula vermelha ou azul?
De Volta para o Futuro, direção de Robert Zemeckis. O longa, dirigido por Robert Zemeckis e coescrito por Bob Gale, é para mim um daqueles filmes perfeitos que me marcaram, como aventura que reúne elementos de comédia, ficção científica e ação. É daqueles filmes que agradam desde adolescentes até adultos e continua relevante por gerações. Nesse clássico do cinema, Marty McFly, vivido por Michael J. Fox, acidentalmente ativa uma máquina do tempo feita pelo seu amigo, o cientista Emmett Brown, vivido por Christopher Lloyd, e acaba indo para os anos 50, na época em que seus pais ainda estavam no colegial. Ao conhecer as versões jovens de seus pais, suas ações começam a alterar o futuro, o que pode acabar impedindo inclusive seu próprio nascimento e o apagando da existência. E para evitar isso, ele tem que contar com a ajuda da versão mais jovem do seu amigo Emmett Brown para retornar ao presente antes que seja tarde demais. O filme tem um roteiro que é todo estruturado com elementos que plantados no início e resolvidos de forma criativa no final. O filme popularizou o conceito de viagem no tempo e suas implicações no presente e futuro, tornando-se um ícone pop. O filme venceu o Oscar de edição de som e até isso é marcante, a música The Power of Love. E o tema instrumental de Alan Silvestre imortalizaram a trilha sonora desse filme e com personagens carismáticos criou uma das melhores trilogias da história, não só da ficção científica, mas também do cinema. E o número 1, Star Wars, Episódio 5, O Império Contra-Ataca, de 1980, dando sequência ao aclamadíssimo Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, de 1977, de George Lucas, que revolucionou o cinema, com Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher, que iniciaram a saga espacial mais importante do cinema, que marcaria gerações. Esse filme teve a direção de Irving Kershner, fez tanto sucesso que até hoje é considerado por muitos o melhor filme da saga Star Wars, por uma combinação poderosa de roteiro ousado, aprofundamento emocional, surpresas narrativas e qualidade técnica. Ao invés de repetir a fórmula do primeiro filme, este capítulo foi mais sombrio, maduro e complexo. Introduziu conflitos internos e dilemas morais, elevando a narrativa de aventura para um nível de drama épico, com momentos que se tornaram inesquecíveis, como não lembrar da cena No, I'm your father. No, I am your father. Darth Vader se tornou um dos maiores vilões da história do cinema e mudou completamente a maneira que o público via a saga. Ao contrário da maioria das continuações da época, o filme termina com derrota e incerteza, que eu só comparo com outro filme, Vingadores Guerra Infinita. E esse é o filme em que o personagem principal também é um vilão, Darth Vader, consolidando-se de vez como personagem principal da saga. Além de expandir o universo de Star Wars com o Mestre Yoda, a Força Jedi, a transformação de Luke Skywalker, esse para mim é o maior filme sci-fi da história, porque é o melhor filme da saga mais nerd do cinema, e que a força esteja com você. Gostaram? Esta é a lista nossa. E a de vocês? Essa nossa lista, obviamente, não é um gabarito de resposta certa. A ideia é viajarmos nesse gênero, que para mim é o meu favorito. E saber qual é o mais favorito? Vocês sabem quem é o nosso favorito? Vocês que assistem, que dão like, que compartilham, que divulgam o canal. Nossa comunidade de nerds. Sigam o canal aqui e no Instagram, o canal Nerd Tudo. Sejam parte desse mundo de ficção. O canal Nerd Tudo. Valeu!